Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Kuspic, eu sou engenheira de segurança do trabalho e hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso curso complementar de NR10, Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade. Na última aula, a gente falou sobre equipamentos de proteção individual. A gente falou sobre os deveres que temos como profissionais, como empresa, a obrigatoriedade de usar um equipamento de proteção individual. E hoje a gente vai falar sobre vestuário, que é um equipamento de proteção individual, mas ele merece uma atenção um pouquinho mais especial. Então a gente tem uma aula somente para ele, certo? Lá no nosso material de texto, então a gente tem o nosso módulo de posturas e vestuário de trabalho. E a gente tem bastante texto para ler, então leiam esse texto. Aqui a gente vai falar sobre o tipo de tecido que a gente utiliza, a gramatura do tecido, vai falar um pouco sobre a importância, né, do que esse tecido nos protege de fato. É importante a gente compreender, deixa eu dar um zoom aqui. Lá no começo, né, quando a gente falou começou o nosso curso, na primeira aula, eu mostrei para vocês a nossa norma regulamentadora. E não sei se vocês lembram que a nossa norma é lá dos anos 70. Então, ela tem muito tempo. E ela teve algumas atualizações com o passar do tempo. Não somente a nossa norma regulamentadora é atualizada, como muitas vezes a gente tem outras regulamentações internacionais e brasileiras que falam sobre a segurança em algumas atividades de trabalho. No começo, né, das atividades com eletricidade, a roupa que as pessoas utilizavam, os profissionais utilizavam, era um tecido mais comum. Um tecido algodão mesmo, assim. E com o tempo a gente foi percebendo que precisava de um tecido específico para aquela atividade, porque a gente tem um risco de queimadura, tem um risco de incêndio, tem um arco elétrico, tem descarga atmosférica, então a gente precisa de muitos equipamentos de proteção individual. E a nossa roupa, ela tem que proteger o nosso corpo sobre esses possíveis riscos de acidente. Então, lá no nosso material de texto, eu trouxe o trecho da nossa norma regulamentadora que fala das vestimentas. Então, as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades. Trabalho com distribuição, com transmissão, com geração de energia, qual é a tensão que eu trabalho. Eu vou ter um risco e eu vou ter uma roupa específica. Deve contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. Então, a gente precisa compreender que a gente tem um trabalho específico com eletricidade e a gente precisa utilizar uma roupa específica. É importante a gente compreender que não posso ter adornos pessoais de trabalho, né, nas minhas atividades. Então, é muito comum que quando a gente utiliza a roupa específica para eletricidade, ela vai ter uma gola mais alta, ela vai ser de manga comprida, então eu não vou estar com relógio, com colar, a gente vai ter o menor número de adornos possível, porque muitas vezes o adorno pode ter uma condutibilidade elétrica, e daí não adianta a gente utilizar um equipamento de proteção, porque a gente não vai estar 100% protegido. É muito importante que a gente compreenda, eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês lembram que na aula de ferramentas eu mostrei o site de certificado de aprovação. Então, de novo, a gente pode pesquisar nossos equipamentos de proteção nesse site. E a gente pode pesquisar, por exemplo, 32301, é uma vestimenta tipo camisa. E a gente vai olhar, ela é uma camisa específica para trabalho com eletricidade. Vocês observam que a gente tem, muitas vezes, a cor da roupa é diferente. E quando a gente entra aqui, a gente tem o risco 2 com refletivo, risco 1 sem refletivo, com refletivo. Então, a gente tem vários tipos de roupa dentro da área de eletricidade que vão ser importantes para a gente atuar com segurança naquilo que a gente está trabalhando. Novamente, a gente tem a descrição, e na descrição a gente vai compreender um pouco mais sobre o nosso equipamento de proteção. Então, a gente vai entender quais são as camadas de tecido que ela tem dentro da confecção. Então, tem uma camada de tecido tal, com sarja, composto com algodão, com aqui, ó, AT-PV, eu vou mostrar para vocês lá no nosso material de texto. Aqui a gente cita. É o valor de desempenho térmico de um arco elétrico. Então, a gente tem uma proteção térmica, dependendo da área de atuação que a gente precisa de uma proteção térmica para o arco elétrico.
Então, a gente precisa de um tecido que ele me proteja mais, ele tenha uma gramatura de proteção, vamos dizer assim, dentro do meu tecido. Então, aqui ela diz, ó, qual é a gramatura. Quem fabricou, enfim, a gente vai tendo várias outras. Então, aqui, ó, aprovado, que tem um certificado de aprovação, o Ministério do Trabalho aprovou, fez testes dentro desse equipamento de proteção, para proteger o tronco de agentes térmicos provenientes de arco elétrico. Então, a gente vai ter uma proteção específica dentro daquela roupa. Igualmente uma luva, igualmente uma bota, igualmente um capacete. Cada equipamento vai nos proteger de uma atividade, uma ação que a gente possa ter um risco. Então, esse CA que eu mostrei, a gente pode mostrar vários outros, de camisa e de calça, que são dentro da parte de eletricidade. Eu mostrei um para vocês. O que a gente precisa compreender são vários equipamentos, né, de roupa, e a gente precisa entender qual que a gente vai utilizar dentro da nossa atividade. Então, a gente teve uma avaliação dentro do nosso procedimento de trabalho que determinou que aquele risco, a gente precisa daquele equipamento, com aquele certificado de aprovação. A empresa precisa adquirir o equipamento e nos entregar para a gente utilizar. Meu equipamento rasgou, eu tô ali trabalhando, prendi minha roupa e rasgou minha roupa. Ela já não tá mais adequada para uso. Eu preciso informar a empresa. Ela precisa fazer a manutenção. Foi um rasgo, eu posso costurar, não vai ter nenhum problema, ok? A empresa tem que fazer isso pra gente. Lembrem que é dever do empregador a higiene e a manutenção dos equipamentos de proteção. Sofri um acidente, tive um pequeno fogo na minha roupa. Então, o tecido, ele deu aquela corroída com fogo. Não me queimei, não foi tão grave. O meu equipamento já não é mais o mesmo. Eu não posso mais utilizar aquele equipamento, porque se pegar fogo naquela mesma parte, qual a chance? Mas se tiver uma chance, já é chance, né? Eu não posso mais me proteger. Então, eu preciso informar a empresa que aquele meu equipamento já não está mais adequado e ele precisa ser substituído, certo? Então, é muito importante a gente compreender que a parte das nossas vestimentas, elas são muito importantes. E é importante que a gente utilize a vestimenta. Geralmente, as roupas na parte de eletricidade, elas têm uma gramatura um pouco mais grossa. Então, são roupas quentes. E muitas vezes a gente atua na parte de manutenção em eletricidade na rua. Então, às vezes é um sol, Brasil, 50 graus na rua, na sombra, é quente, é calor, mas é importante que a gente utilize aquele equipamento. É importante que a gente utilize uma luva, que a gente utilize uma bota, que a gente utilize um capacete, que a gente utilize os equipamentos próprios para aquela nossa atividade, por mais desconfortáveis que eles sejam, porque é a nossa segurança. Se um acidente acontecer e eu não tiver com a vestimenta, a gente trabalha com alta tensão, a gente não pode esquecer disso. A gente pode ter um acidente fatal, então a gente vai utilizar a nossa vestimenta. E com o tempo a gente acostuma a tudo, né? A gente vai se acostumando até com o calor de 50 graus na sombra. Porque, enfim, é a nossa segurança, a gente precisa priorizar o uso do equipamento de proteção individual, certo? Novamente, como eu sempre falo no final da aula, ficou com alguma dúvida sobre vestimenta? Leu o nosso material de texto? Deu uma procurada ali, entrou no site do certificado de aprovação, olhou alguns equipamentos, ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários que a gente vai responder. A proposta é que vocês até o final do curso consigam o máximo de conhecimento possível, certo? E a gente se vê na nossa próxima aula. Obrigada, gente!